vez a nossa querida companheira Helena Mesnard, que vai nos falar sobre gratidão. Helena, seja bem-vinda, que nós te envolvemos com nosso carinho muito especial. Um bom dia para todos nós, que possamos aproveitar esse dia frio, mas bonito, que possamos receber vibrações harmoniosas e também muita alegria. E como vamos falar hoje sobre gratidão, vamos começar agradecendo a Jesus por mais esse ensejo de estudo, rogando a Ele que nos ajude a ampliar o nosso entendimento para melhor assimilarmos as lições do dia. Na nossa jornada terrena, estamos sempre preocupados com as dificuldades, os desafios, os problemas que nos angustiam, que nos fazem sofrer. E esquecemos que são inúmeras e grandes as bênçãos que recebemos no nosso dia a dia. Se fizermos um balanço de tudo que acontece conosco, vamos descobrir que temos muito mais que agradecer do que a reclamar. Quantas dádivas, quantas oportunidades, quantas bênçãos temos recebido sem nunca expressar reconhecimento. A gratidão, como o amor e o perdão, não faz bem só a quem recebe. Reconforta também quem a oferece. O ato de agradecer nos ajuda a exercitar o sentimento da humildade e a compreender o quanto recebemos, desde o ar que respiramos gratuitamente até o corpo que nos permite estar reencarnados. É verdade que o ser humano ainda se deixa levar pelos prazeres fáceis, grosseiros, dominantes na sociedade em que ainda vive. Mas estamos todos vinculados uns aos outros. Portanto, necessitamos um do outro. Até para reencarnarmos, necessitamos de seres abnegados que se comprometam a serem os nossos pais. Quando o alimento chega à nossa mesa, quantas pessoas que não conhecemos cooperaram para que aquela comida estivesse pronta e pudéssemos comê-la. Quanta coisa chega até nós e de graça. O ar puro que respiramos, a água dos córregos, das cachoeiras, a beleza da paisagem, o clima saudável, a chuva, os raios de sol. Quantas oportunidades a vida nos tem oferecido e não temos aproveitado. É preciso pensarmos nisso. Quantos recursos não dispomos
para viver com dignidade e não valorizamos. Nós temos, sim, o péssimo hábito de nos queixar de tudo, de todos e até da própria vida. Ao invés de reclamar, sejamos gratos à vida por mais essa oportunidade que a bondade divina nos oferece. O fato de estarmos conscientes da nossa existência e presença no universo já é uma grande razão para sermos gratos a Deus. Lembremos que fomos colocados nessa existência com muito carinho, por seres amorosos que nos sustentam e nos embalam de forma incansável. Em mais alguma monta, desde a época da colonização desse país, o povo americano mantém essa tradição, preparando grandes refeições, com a mesa bastante farta. E nesse dia, muitos também se entregam a orações, agradecendo pelo muito que receberam durante todo o ano. Sendo a gratidão um sentimento que devemos exercitar sempre, o ideal seria que pudéssemos agradecer pelo muito que temos todos os dias. Todos nós possuímos uma lâmpada, uma luz no nosso interior. É a luz que clareia a estrada da nossa vida, evitando assim que caiamos por conta das pedras, dos obstáculos no caminho. É importante sabermos que os obstáculos, as pedras, vão sempre estar no nosso caminho. Mas, com essa luz interior acesa, fica mais fácil vê-los e assim evitar que caiamos. Junto a essa luz interior, existe um switch, um interruptor. É necessário que o acionemos para manter a nossa luz interior acesa. O problema é que, por conta da escuridão, e muitas vezes por preguiça de procurar onde está esse interruptor, não acionamos. E aí sim, aí a nossa vida complica. É a doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus, que nos leva a esse switch, a esse interruptor, que quando acionado, mantém a nossa luz acesa. O verdadeiro espírita é o servidor do Evangelho de Jesus. E para melhor servir ao nosso mestre, nós temos que ler, ouvir, estudar, ver, analisar tudo, mas reter somente aquilo que seja de proveito real na nossa esfera da vivência. O espírita é o companheiro de Jesus na experiência humana. É o que nos ensina os benfeitores de luz. E nós perguntamos:
Quem aqui já não sofreu o sentimento da ingratidão? Acredito que todos nós. Quem já não se decepcionou com alguém? Das dores da alma, a ingratidão é uma das mais profundas. O amigo que nos traiu a confiança. O chefe no trabalho que não reconhece o nosso esforço. O esposo, a esposa, que trata com indiferença a dedicação, o desvelo do companheiro, da companheira. Os filhos ingratos que acreditam que os pais têm a obrigação de servi-los. Sempre que criamos expectativas que não se cumprem, nos decepcionamos. É verdade que quanto mais confiamos, quanto mais estimamos alguém, mais a sua ingratidão nos faz sofrer. Mas vivendo essa situação, é importante examinarmos as nossas ações. Será que já não agimos também com ingratidão? Sempre agradecemos os benefícios que recebemos? É muito melhor receber a ingratidão do que exercê-la. Quando somos atingidos por esse sentimento de ingratidão, muitas vezes pensamos: nunca mais vou fazer o bem. Nunca mais vou ajudar ninguém. E nos atormentamos com isso. Mas devemos evitar essa atitude de revolta. Cobrar ingratidão é vender benefícios. Os melindres e desentendimentos sempre surgem quando cobramos consideração, compreensão, amizade. Se nosso próximo não consegue reconhecer o que fazemos por ele, se lhe falta valores para isso, não usemos isso como desestímulo para servir. Quem age com ingratidão é porque ainda se encontra mergulhado no egoísmo, necessitando assim amadurecer as suas ações para com o próximo. Ao invés de nos amargurarmos com a ingratidão, procuremos exercitar ou exercer o sentimento inverso, que é a gratidão. Nos contam que uma garotinha entrou numa loja e começou a olhar as joias que estavam ali expostas. O seu olhar, então, se fixou num colar de turquesas azuis. Ela pegou o colar e levou até o balcão. E quem estava atendendo naquele momento era o dono da loja. O homem a olhou desconfiado e perguntou a ela: quanto dinheiro você tem? Ela então tirou do bolso da saia um lenço que estava todo amarradinho, cheio de nós.
E foi assim, desatando nó por nó, e mostrou a ele as moedas que havia ali. E disse toda orgulhosa: isso dá, não dá? E explicou: eu quero levar esse colar para minha irmã mais velha. Desde que nossa mãe morreu, que ela cuida da gente e nunca tem tempo para ela. Hoje é o aniversário dela. E esse colar aqui vai combinar com os lindos olhos azuis da minha irmã. O homem a olhou, pegou o colar, foi para dentro da loja, colocou num estojo, embrulhou com um papel vermelho e colocou uma fita verde. Deu para ela e disse: leve com cuidado. Isso foi numa manhã. À tarde, uma jovem muito bonita, com longos cabelos loiros e uns olhos azuis impressionantes, entrou na loja com aquele mesmo embrulho, agora desfeito. Era o colar de turquesas que ali estava. Chegou para o dono da loja e disse: quanto custou isso? Esse colar foi comprado aqui, não foi? E o homem então respondeu para ela: o preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre mim e o cliente. A moça então disse: mas minha irmã não tinha dinheiro. Ela só tinha algumas moedas nas mãos. Como é que ela pôde pagar isso? E ele então respondeu: ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa poderia pagar. Ela deu tudo que tinha. Lágrimas então rolaram pela face daquela jovem, enquanto ela retomava o embrulho. Ela voltou ao lar, emocionada. Vemos assim que a gratidão não coloca limites nos gestos de ternura. Quando adquirimos o ato de agradecer por tudo, sentimentos como a ira, a mágoa, a inveja, a vingança, não encontram espaço dentro de nós. E sabem por quê? Porque a alegria de ser grato preenche todos os nossos espaços íntimos, não deixando lugar para sentimentos inferiores. Jesus, o ser mais puro que passou pela terra, fez da sua uma vida dedicada à gratidão. O seu amor enriqueceu o nosso mundo. Ele viveu aqui exclusivamente para o amor e o perdão, a misericórdia e a compaixão, oferecendo sempre o bem. Recebeu em troca a negação de um amigo, a traição de outro, a perseguição de seres imaturos e egoístas, nos legando a grande lição de gratidão. Ele retornou em triunfo da imortalidade, exaltando a vida e a Deus. Olhemos à nossa volta. Quanto tesouro que possuímos: saúde, corpo perfeito,
família, amigos, moradia, alimentação e ainda a fé em Deus. Somos ricos por termos tudo isso. As dificuldades fazem parte de nossa vida. É elas que nos empurram adiante. Mas nós devemos lutar para vencê-las. Não nos amarguremos diante de um ou mais problemas. Tudo isso faz parte da nossa vida. Por mais difíceis que pareçam os nossos problemas, devemos lutar para superá-los. A gratidão manifesta-se sempre no louvor a Deus, na percepção da beleza e abundância do universo. Procuremos espalhar alegria e bem-estar ao nosso redor. Amparemos os moralmente caídos, dando exemplos de ética e bom proceder. Auxiliemos o nosso próximo em suas dificuldades. Sejamos atentos, ombros amigos. Mas com relação à ingratidão dos filhos para com os pais, nós temos aprendido que nossos filhos não são nossos filhos. São filhos de Deus e estão temporariamente sob nossos cuidados. Nós recebemos em nosso lar filhos simpáticos, pacíficos, obedientes, mas também aqueles outros rebeldes, difíceis, insubordinados, que provocam tensões emocionais, irritações, preocupações, angústias. Os filhos problemas chegam para o convívio familiar, ensejando a oportunidade de renovação. Eles trazem, é claro, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina: não recuseis o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o enviou. Uma intuição do passado se revela, e dela podeis deduzir que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Tenhamos a certeza de que teremos sempre os filhos que precisamos, os filhos que merecemos. Isso para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Quando marcados pela ingratidão dos filhos, lembremos o Mestre Jesus. Ele disse que estaria entre nós como aquele que serve. E ele prossegue nos convidando: vinde a mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O famoso compositor italiano Giuseppe
Verde, que viveu no século XIX e que é muito conhecido pelas suas óperas La Traviata, Rigoletto, Aida, El Trovador, entre outras. Vivenciou momentos muito difíceis em sua vida. Jovem ainda, ele casou-se com uma de suas alunas, Margarita Berazzi, por quem se apaixonou profundamente. Eles tiveram 2 filhinhos. E quando o compositor estava trabalhando na sua primeira ópera, morreram os 2 filhinhos, na fase ainda da infância. Quando ele começou a trabalhar na sua segunda ópera, a sua querida esposa desencarnou aos 27 anos de idade. Depois disso, ele jurou nunca mais compor. Por essa razão, ficou numa situação financeira muito difícil, muitas vezes com dificuldade para se alimentar. Certo dia, num dia assim invernoso, de frio intenso, ele andava pelas ruas de Milão, na Itália, quando viu uma senhora cozinhando castanhas num fogo improvisado. Ele se dirigiu até a ela, tirou o cachecol do pescoço e falou: será que a senhora não receberia esse cachecol em troca de algumas castanhas? Ela pegou o cachecol, colocou algumas castanhas no cachecol e devolveu para ele. Ela estava ali com 2 filhinhos que olharam para elas assim, como perguntando: mas por que não aceitou o cachecol? E ela, entendendo, respondeu: ele tem muito mais fome do que nós. E ele saiu, se foi. Depois de algum tempo, ele voltou a compor. E se tornou famoso, principalmente em Milão. Quando ele estava preparando a sua famosa ópera Nabucco, ele também caminhava pelas ruas de Milão, num dia também de intenso frio. E dessa vez ele procurava aquela mulher que um dia havia matado a sua fome. E a encontrou. Chegando lá, ele disse: você não lembra de mim? É claro que ela não podia lembrar. A maneira como ele estava vestido, a sua aparência, era totalmente diferente daquele homem de antes, que mais parecia um mendigo. Ele então entregou para ela um lindo chale para abrigá-la e deixou com ela algumas moedas. Nós vemos assim, meus amigos, quando nós aprendemos a agradecer por tudo, nos fortalecemos e nos tornamos pessoas melhores, mais humanas. O pobrezinho de Assis, o grande homem que se fez pequeno para vivenciar o amor a Jesus, afirmou que a gratidão
é das mais difíceis moedas de se ofertar na vida. Por isso, ele se preocupava sempre de agradecer a tudo e a todos. Agradecia ao irmão Sol por aquecê-lo e proporcionar vida à terra. Agradecia ao irmão Vento por acariciá-lo nos momentos de muito calor. A irmã Lua por enfeitar as noites de céu claro. Ao irmão Sofrimento por lhes proporcionar reflexões e aprendizado. Na corrida pelos bens materiais, para alcançar sucesso em nossos empreendimentos, no tumulto das nossas dificuldades, pouco paramos para pensar, para perceber as coisas que a vida nos oferece e agradecer pelo muito, porque é muito, que temos. Saber agradecer é virtude daqueles que conseguem se libertar do egoísmo e reconhecer a ajuda e o apoio que temos a toda hora. Os bons espíritos nos orientam a agradecer ao nosso corpo, sede do nosso espírito, onde o sangue se movimenta por 1000 canalículos diversos. Agradecer aos nossos intestinos, que trabalham independente da nossa vontade, sustentando-nos a nutrição. Aos nossos pulmões, sim, devemos agradecer. Pulmões esse que revolve o ar que nos envolve. Agradecer aos impulsos nervosos que eletrizam a imensa população de células do nosso cérebro. São míriades e míriades de unidades, de vidas microscópicas que palpitam na concha de nossa boca. Devemos agradecer também. Reflitamos. Se todos os órgãos, as nossas glândulas, nervos, células e até o nosso cabelo trabalham em nosso corpo para nos servir, por que também não podemos trabalhar para servir um ao outro? Deus, na sua infinita bondade, nos deu essa ferramenta que é o nosso veículo físico, para que através dela nós possamos vivenciar aprendizados esses que nos levem à evolução. Aprendizados esses que nos levem a servir à humanidade, tornando-nos assim seres muito, muito melhores. Meus amigos, toda reencarnação é planejada com cuidado, com carinho, por seres amigos, dedicados, que aliados à divindade, visam nosso crescimento, o nosso progresso e a libertação dos vícios que ainda nos prendem
ao sofrimento, às ilusões. Ressurgindo no mundo material, nos cabe trabalhar, nos esforçar para superar as nossas dificuldades e vencer os nossos defeitos. Jamais, jamais duvidemos da misericórdia divina, porque esta está sempre pronta, sempre atenta, sempre operosa a nos ajudar e fazer com que chegue a cada um de nós os recursos necessários para o nosso progresso. Nossos mentores espirituais, por que não agradecer a esses seres abnegados que nos observam, que nos inspiram, que nos orientam e estão sempre torcendo por nós. Jamais duvidem. Ninguém está abandonado ou sozinho nesse mundo. E as oportunidades jamais escasseiam. O sucesso ou insucesso de nossas vidas será sempre o reflexo de nossas escolhas. E para terminar, nós trouxemos o poema de Manuel de Andrade, cujo título é A Prece da Criatura. Nós vamos ler. Eu te agradeço, Senhor, ser filho do teu amor e herdeiro do universo. Ser cantor dessa beleza, ter um lugar na tua mesa, pelo sabor do meu verso. Senhor, muito obrigado pelos pais bons e honrados e pelas lições de pobreza. Pelo café com farinha, por tudo que eu não tinha e que fez a minha riqueza. Pelo meu corpo perfeito, pela poesia em meu peito e os anos da minha idade. Por todo o dever cumprido, pelo amparo recebido e o céu da imortalidade. Eu te agradeço também pela semente do bem plantada no meu pomar, pela doçura desse fruto, por não ter me tornado um bruto e ter aprendido a amar. Pela água da minha fonte, pela linha do horizonte e um sonho de marinheiro. Pelo meu mar de criança e o meu barco de esperança, percorrendo o mundo inteiro. Pelo pão, pelo abrigo, pelo braço do amigo, por teu carinho invisível. Agradeço-te com veemência pela paz na consciência e a minha fé invencível. Pela luz que me ilumina, desde a antiga Palestina, na alegria e na dor. Pelo quem sou, pelo que sei, por Moisés trazendo a lei, por Jesus trazendo o amor. Senhor,
Eu te agradeço pela dor e pelo tropeço, quando ensinam uma lição. Ninguém paga sem dever, e a lei obriga a colher o efeito da nossa ação. Pela sapiência contida no pergaminho da vida, da magia, da razão. Agradeço-te pela minha parte, pela ciência, pela arte e pela Grécia de Platão. Pelas lições de história, pelo povo e sua glória na busca da liberdade, e pela humanidade inteira quando erguer sua bandeira, pela paz e pela verdade. Agradeço o bom combate e ter encarado esse embate com o coração despojado, com tua luz nos meus passos, a fraternidade em meus braços e meu sonho preservado. Contigo, Senhor, sou forte. Tenho um fanal, tenho um norte, tenho amor, sensibilidade. Eu moro na melodia, na música e na poesia, e no farol da verdade. Muito obrigado, Senhor, pelo trabalho e o suor, pelo que dei e recebi. Quando chegar o meu momento, se eu tiver merecimento, me leva para junto de ti. Muito obrigado pela atenção de vocês e que Deus nos abençoe sempre.